Alô, amigos! Hoje é o dia 19 de dezembro de 2025 e yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos, Celina Cortes e Humberto Borges estão no Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês dois me explicassem sobre essa confusão política do Brasil, porque a mim, que estou longe, parece que hoje em dia no Brasil roubar galinhas é um crime mais sério do que tentar dar um golpe de Estado. Vocês podem me explicar isso aí? Pois bom, para variar, está tudo muito confuso. Domingo passado teve uma manifestação no Brasil inteiro, uma mega manifestação maravilhosa. Não foi tão grande quanto a manifestação de setembro da PEC da bandidagem, mas foi muito expressiva. E então, essa semana foi votada no Senado a PEC da, oh meu Deus, a PEC Da da, hein? é da Me deu um impunidade. branco, hein? Da dosimetria, PEC da dosimetria, que nada Dosimetria. mais é do que uma anistia disfarçada, né? É. Então, havia um acordo entre os senadores de que eles iam prorrogar essa votação, que só ia acontecer no ano que vem, não sei o quê. De repente, deu uma cambalhota e eles votaram tudo no mesmo dia e ficou todo mundo perplexo. Passou pela Comissão de Justiça do Senado e depois pelo plenário. E aí, bom, é, haviam acordos, não sei o quê. Bom, então ficamos todos perplexos com esse correr da carruagem. E aí, na semana passada, eu já tinha falado que eu tinha visto na Piauí uma informação de que houve um grande acórdão entre Câmara, Senado e Supremo, e o ministro Alexandre de Moraes seria um dos três ministros que estiveram de acordo com essa história. E eu tenho um blog, eu escrevi isso no blog, tomei muita pancada, como se eu estivesse fazendo campanha da direita, né? E depois eu ouvi também no Instituto Conhecimento Liberta, ICL. Quer dizer, tanto a Piauí quanto o ICL são é, instituições de esquerda confiáveis, acima de qualquer suspeita. Então, eu senti segurança para falar nisso. E aí, enfim, veio uma contestação muito grande, eu mesma, no fundo, duvidando. Como é que o Moraes, que foi o nosso paladino da democracia, o defensor, que não abriu mão de nada para defender a nossa democracia, como é que ele vai fazer uma coisa dessas? Bom, hoje, ouvindo de novo a Piauí, eles continuam dizendo que houve o acórdão com o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, publicamente, ele diz que é contra a dosimetria, porque a dosimetria é um estímulo a novos golpes. E, bom, mas no frigir dos ovos, o que nós temos é o seguinte: é, o Senado votou isso de uma forma toque de caixa, porque o projeto que veio da Câmara era um liberou geral para bandidagem. Foi votado Ia de soltar, madrugada. Fala, hein? fala, Humberto. Foi Ia, votado de madrugada na Câmara, né? pois é, do jeito que veio da Câmara, então os senadores disseram que não iam votar aquilo, e aí fizeram uma emenda, que aliás foi do Sérgio Moro, de última hora, para restringir a efetividade desse PL só aos golpistas. E aí, o senador Lindbergh Faria e o deputado Pedro, enfim, dois deputados entraram com mandato de segurança no Supremo para dizer que isso não era uma emenda de redação, como eles diziam que eram. Era uma emenda de mudança de conteúdo, que é totalmente diferente, para tentar postergar essa decisão para o ano que vem, né?
Enfim, e a outra questão é que os especialistas dizem que não se pode fazer uma regra para um grupo restrito na Constituição, que seriam os golpistas. Quer dizer, então, aparentemente está tudo errado. E hoje o Globo, o jornal O Globo, que é o jornal que eu assino, estava dando o fato como consumado, como se não tivesse mais retorno. Então, é Bom, uma coisa muito confusa, mas legalmente não tá correto, do jeito vamos que ver o que está. acontece, né? Porque ano que vem vamos ter eleição presidencial e, sei lá, o panorama é muito confuso. Agora, Não, saindo de o Lula é, já disse que vai vetar. Acontece que a última palavra é do Congresso. o E, Congresso e pode o, e derrubar o o veto. Alcolumbre, e o É, Alcolumbre já falou que vai vetar o veto do parece que Lula. três Mas quintos aí, ao dos mesmo votos. tempo, tem uma judicialização. Quer Eu não dizer, estou exatamente a par do que se passa no Brasil, mas me parece que ou dois terços ou três quintos, dois terços, me parece, dos votos necessários são suficientes para derrubar o veto do presidente da República. Vamos ver o que acontece. Agora, saindo desse assunto meio triste, eu gostaria que você me falasse de uma boa notícia, que foi o fato de que o Agente Secreto está incluído entre os 25 melhores filmes do ano pelo New York Times. Vocês viram o filme no Brasil? Eu não vi. Talvez o Humberto possa ter algum testemunho. Ainda continuo insistindo nessa história da emenda. Cada vez que se fala em emenda nesse país, entra na minha cabeça a palavra remendo, como se fosse aqueles negócios remendo de caipira de São João. É sempre um negócio colado em cima do outro colado, que ninguém sabe muito bem onde é que ficam os fundos, nem que fica à frente do remendo. Isso daí um dos problemas fundamentais da nossa política. Não é a emenda apenas, é o remendo da emenda. Então, esse negócio da dosimetria é o remendo do remendo da emenda do remendo que está sendo, vamos dizer, complicando a cabeça dos brasileiros. Os caras, nós temos problemas muito seríssimos e os sujeitos ficam inventando. Tinha um nome para isso antigamente, eu não me lembro como é que era. Era o que não é quando inventam histórias, entendeu? E aí nós ficamos todos assim perplexos, né? Um país que está com tudo na mão para dar uma deslanchada, o Brasil está com tudo em cima e está sendo segurado, travado pelos emendantes e remendantes desse país que, pô, não merece, né? é Concorda? surreal. Tudo bem. Agora, vocês teriam alguma coisa a falar aí sobre o agente secreto, Bem, não? A gente está bom, no eu vi o bloco filme, brasileiro. adorei o Agente filme. secreto. Eu sou o Eu, agente secreto. eu vi o filme, adorei o filme, e essa semana eu fui ver um concorrente, um forte concorrente, chamado Foi Apenas um Acidente, que é do iraniano Jafar Panahi. E já vi também um outro filme que é um forte concorrente, que é Uma Batalha Após a Outra, com Leonardo DiCaprio, de Paul Thomas Anderson. E esse filme foi apenas um acidente. Ganhou Palma de Ouro em Cannes, eu achei um bom filme, mas, modéstia à parte, o nosso agente secreto muito melhor do que achei, né? Muito melhor do que Agente esse filme secreto. iraniano. E já Uma Batalha Após a Outra é genial, achei fantástico. E então, bom, o New York Times e o Oscar, né? Ele já está, o Agente Secreto já está na lista dos filmes que vai concorrer ao Oscar como melhor direção. E então, desde o ano passado que a gente ganhou um primeiro Oscar, parece que vai virar uma mania agora, Inclusive, daqui em ele diante. está na lista dos 25 melhores filmes. Agora, a Manola Dargis, que é a principal crítica de cinema do New York Times, já disse que para ela é o melhor. É a escolha dela, né? Eu mostrei outro dia, inclusive, um artigo de página inteira dela no New York Times falando sobre esse filme. Eu estou com curiosidade. Está passando aqui nos Estados Unidos, mas eu não sei exatamente aonde. Mas É você muito viu bom. aí no Brasil, Humberto? Aqui no Brasil, passou aqui em Santa Teresa. Eu moro em Santa Teresa, tem um cinemazinho bonitinho aqui que é antigo e eu estava para ir, mas é que eu andei muito ocupado. Vocês me dão muito trabalho. Bom, Eu não fui, não vi ainda, mas vou ver. Vou ver. Sou fã do cinema brasileiro.
desde como é a Terra do Sol, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Do Glauber Rocha. Isso, Alguma outra coisa aí do Brasil, Celina, que a gente poderia abordar rapidamente? Olha, hoje aconteceu uma coisa muito saborosa para mim, que eu não suporto o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara. Hoje, o Flávio Dino desencadeou uma operação da Polícia Federal e foi encontrado num imóvel que seria do Sóstenes 430 mil reais em espécie. esse dinheiro é meu. Está escondendo o meu dinheiro, está escondendo o nosso dinheiro lá. Pegou a minha grana toda e botou Corre lá. lá. Esse dinheiro seria um desvio desses penduricalhos que os deputados têm, no Eu sei, caso, para alugar carro, é meu dinheiro, alugar veículos. é nosso E o dinheiro. Sóstenes disse que o dinheiro era da venda de um imóvel. Então, pelo visto, ele tem a doença dos Bolsonaro, que fica fazendo esse tipo de negócio gigantesco, não através de operação bancária, mas através de dinheiro vivo. É uma coisa muito esquisita, Um né? Muito detalhe bem. que eu li hoje, a cassação foi confirmada, a cassação da Zambelli e a cassação do Bananinha, né? Do nosso Assim, Eduardo Bolsonaro, figura ridícula, né? não, a cassação do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem. O O Eduardo. Eduardo Bolsonaro ele conseguiu ser cassado por excesso de faltas, o que vai permitir a ele continuar a carreira política. Muito bem. De qualquer Mas maneira, o Ramagem não, o Ramagem vai, vai dançar, e a porque Zambelli, e a Zambelli foi condenado por tentativa de golpe e pessoal, depois fugiu do país. vamos interromper aqui a nossa parte que a gente fala das coisas do Brasil e vamos então entrar no segundo bloco. Yes, nós temos bananas, está outra vez no ar. Hoje é o dia 19 de dezembro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos, Celina Cortes e Humberto Borges estão no Brasil. E agora que se aproxima o Natal, eu acho que o Humberto Borges, falando de coisas americanas, tem uma história interessante para contar. Vamos lá. Oi, pessoal. Natal é uma época tremendamente comovida. E uma das coisas mais comoventes, mais comoventes da minha vida foi o Natal de 1971, exatamente. 70, foi 77. 77. Foi quando morreu o homem que fez o mundo chorar de tanto rir e rir de tanto chorar. O Chaplin morreu na noite de Natal. Charlie Chaplin, o Carlitos. Carlitos, o vagabundo. Mas o importante dessa história, a comoção dessa história, é que o presidente dos Estados Unidos, o síndrome de Trump, sei lá, ele se vangloria agora diariamente de que desde que ele assumiu o poder não entrou nenhum como maluco, nem estuprador, nem doido, nem entendeu, drogado, nem traficante dos Estados Unidos. Ou seja, num mundo tão apertado, tão difícil, perseguir os imigrantes como se fossem ilegais, é um negócio. E o Trump todos os dias se vangloria disso. O detalhe é que esse vagabundo, entendeu? Que, aliás, era cavaleiro do Império Britânico, Sir Charles Chaplin, ele, o vagabundo mais nobre do mundo, ele foi expulso dos Estados Unidos porque ele era um imigrante ilegal. E foi esse homem que fez o cinema. Ele em 1920, ele imigrando para os Estados Unidos, ele criou foi a eloquência da arte, entendeu? Sem dizer uma palavra. E a Celina, que é uma cinematógrafa, né? Cinéfila e tudo mais, deve recomendar algum dos filmes dele. Né? E o Chaplin foi expulso dos Estados Unidos, expulso. Morreu na Suíça, né? Foi expulso pelo presidente Trump, aquele que soltou a bomba atômica lá em Nagasaki. E eu estava na Suíça no dia que o Trump, que o Charles Chaplin morreu. Eu era correspondente do Jornal do Brasil. Acho que eu estava em trânsito para o Líbano, alguma coisa assim. E eu fui ao enterro dele, eu fui ouvir no rádio
peguei um carro e, pumba, fui lá para Corsier-Sivevey, onde ele foi enterrado no cemitério, e a família pediu que as pessoas não fossem para. Imagina o cara morrer aqui no Brasil, enchia todo mundo, vinha um urubu até de Manaus para ver o enterro do cara. E foi muito pouca gente. Então, foi aquele enterro discreto. E o que eu queria contar nessa história é que o vagabundo que foi expulso dos Estados Unidos, que passou a vida, entendeu, batendo de frente com a polícia, batendo, chutando a bunda da polícia, na hora que ele foi enterrado, a lei da Suíça exige que um agente da lei, fardado, jogue a primeira pá de terra. Ou seja, a primeira pá de terra sobre o caixão do vagabundo que passou a vida chutando a bunda da polícia, foi jogada por um policial. E esse policial, ele fez uma continência comovida para o vagabundo. Realmente é uma figura extraordinária. Outro dia eu vi na internet, totalmente por acaso, você vê que nada se cria, né? Tudo se copia. Essa famosa, aqueles famosos passos do Michael Jackson, tinha um pequeno filme na internet Moonwalk. mostrando que o Charlie Chaplin já dava exatamente aqueles passos que o Michael Jackson pretendeu ter criado. Quer dizer, você vê que figura realmente Plagiou, plagiou. plagiou o Charlie Chaplin, o nosso querido Chaplin, Michael Jackson. Chaplin foi a mamadeira do cinema americano. O Chaplin, quando pegou o cinema americano, era um negócio de boom, filme de bang bang, correria, aquela coisa. Teve um filme da época dele, que é um dos filmes mais reacionários da história, Making of a Nation, Fazer uma Nação, aquele filme do Ku Klux Klan, de elogio ao Ku Klux Klan. Lembra desse filme? Lembro vagamente, mas lembro. Pois é. Então, o Chaplin mudou o cinema, e o cinema mudou a América. A informação, a imagem, o audiovisual, a cabeça da América foi feita pelo cinema, foi feita pelos nossos ídolos, foi feita pelos nossos piratas, foi feita pelas nossas piadas, pelo cinema Poeira. Eu e o cinema Poeira tinha um filme de pirata, o pirata chamava-se Coco. Ele chamava-se Você, Coco. você deve ter frequentado o Politeama, no Largo do Machado. Claro, lógico, foi no Capitólio. E esse foi no Capitólio. Pulgueiro. E o pirata saindo, e a mocinha, que era filha do governador da Jamaica, gritando o nome do pirata para ele voltar, né, o barco se afastando naquele sol lindo da Jamaica. E ela, como americana, ela não dizia coco, ela dizia: ô, Cocô, volta, Cocô. E o cinema todo, volta, Cocô. Olha aqui, eu tinha uns assuntos aí. Brasileiro, Cocô. Eu tinha uns assuntos aí sobre os Estados Unidos, eu acho que eu vou ter que cortar. Não conta, não. Pelo menos sobre o outro eu vou falar. É o seguinte, aproveitando essas coisas antigas, eu quero, digamos, mostrar bem, definir bem, mostrar e desmentir essa ideia que se formou, que as pessoas aceitam no Brasil e discutem, daquela famosa doutrina de Monroe, segundo a qual o Donald Trump, que está sendo invocada agora pelo Donald Trump. O Donald Trump, recentemente, um dos órgãos lá do famoso Ministério da Guerra, né, que oficialmente ainda é o Ministério da Defesa, mas que o Donald Trump quer mudar para o Ministério da Guerra, veio deitando cátedra sobre isso, dizendo que é preciso voltar a reafirmar a doutrina de Monroe para justificar a pretendida invasão que ele quer desferir contra a Venezuela. A verdade é o seguinte, meus amigos, o James Monroe nunca disse isso. Em 1823, veja bem, um ano depois da independência do Brasil e alguns anos depois da independência de outros países sul-americanos, como a Argentina e a Venezuela, o que o James Monroe quis dizer é que era tempo de acabar com as pretensões europeias de ter colônias no continente americano. Então, o continente americano era para as nações americanas, sem colônias europeias. Foi isso o que o James Monroe quis dizer em 1823.
Ele era presidente dos Estados Unidos na época. Essa fala foi deturpada e se transformou numa espécie de uma teoria de que os Estados Unidos podem intervir em outros países do continente americano, como, aliás, passaram a intervir. O Humberto Borges conhece muito bem a história dessas intervenções dos Estados Unidos, sobretudo na zona da América Central, onde ele já viajou muito. Começou tudo pelo México. O fundamento disso tudo, os Estados Unidos queriam ser um país do Atlântico ao Pacífico, ali no sul tinha o México, né? E então eles inventaram a teoria do destino manifesto. O destino manifesto. Destino manifesto, exato. O destino manifesto, vamos dizer, era uma licença que Deus deu para os Estados Unidos levarem a civilização e acabar com esse negócio de pele vermelha. A pele vermelha aqui não funciona. Aí, ferro no pele vermelha. Chama o Búfalo Bill. Mataram todos os búfalos para os pele vermelha não tem como comer, como se alimentar. Hoje tem 2 búfalos ali no meio do Texas, o búfalo sentado e o búfalo andando. E então a ideia do destino manifesto foi anexada à ideia do James Monroe. James Monroe, da doutrina Monroe, e agora... E não é uma doutrina. Isso é o que eu queria dizer. Essa doutrina não existe, nunca existiu. Isso é uma invenção moderna. Agora, não é fake. Vamos terminar aqui o nosso segundo bloco e vamos passar para o nosso terceiro bloco, que é falando sobre esporte. Então, eu quero dizer outra vez que, yes, nós temos Bananas, está no ar. Hoje é o dia 19 de dezembro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos, Celina Cortes e Humberto Borges estão no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, a propósito dessa derrota do Flamengo, da decisão por pênalti diante do PSG, o Paris Saint-Germain, eu quero dizer o seguinte, há muito tempo, quando eu escrevia no Jornal do Brasil, eu escrevi uma coluna dizendo que havia uma frase no Brasil que era muito repetida, de que pênalti é loteria. E eu dizia o seguinte, isso é uma burrice, pênalti não é loteria. Pênalti é treino, sangue frio e competência. E entre esse quesito competência, você deve incluir também a capacidade do adversário de se informar sobre você, que foi exatamente isso que aconteceu nessa decisão entre o PSG e o Flamengo. O PSG sabia exatamente onde os jogadores do Flamengo cobravam os pênaltis. Esse cobra para a direita, esse cobra para a esquerda, esse cobra no alto, esse cobra rasteiro. Resultado, o goleiro Safanov, né, russo, defendeu 4 pênaltis na hora da decisão. Isso é competência, gente, não tem nada a ver com loteria. Inácio, o Neném Prancha, famoso filósofo de futebol, dizia que pênalti é tão importante que quem tinha que bater era o presidente do clube. Uma das famosas frases do Neném Prancha, né? Pois é, perderam. Agora, eu estou preocupado com o seu fim de semana esportivo. O Zé vai representar o Yes Nós Temos Banana numa corrida a 30 graus abaixo de zero, nos Estados Unidos, diz que ele vai correr numa geleira. Como é que é, Zé? Eu vou disputar a maneira de dizer, eu vou participar. Eu pertenço a um clube, né, chamado 169 Towns, que o estado de Connecticut tem 169 cidades. E você tem que disputar uma corrida em cada uma dessas cidades. Eu estou agora, amanhã, vai ser a minha número 167. Ficarão faltando 168, 169. Agora, o grande obstáculo é amanhã, porque, por ironia do destino, a única corrida que se faz nessa cidade onde eu vou amanhã é uma de 10 milhas. Isso em português, no nosso sistema métrico, veio a dar 16.100 metros. E cá entre nós, hein, não é fácil, hein? Porque ainda agora eu acabei de chegar de viagem, passei aí alguns dias fora, não estou em forma, mas eu vou manter vocês informados sobre o que vai acontecer. Agora, a gente sempre fala assim um pouquinho também de Copas do Mundo, né? E vem aí a Copa do Mundo de 2026, não sei se a Celina vai. Qual é o seu time, Celina?
Olha, eu sou fluminense, mas eu confesso que eu não ligo para futebol. Mas Assim, você não não sou vai ligar nem no torcedor. ano que Eu vem? sou fluminense porque eu sempre fui, desde pequena, coisa assim. Mas Olha, não ligo. pó de arroz. Hein? Meu marido é Botafogo, quase que eu torço pelo Botafogo para vê-lo feliz. Assim. A Celina é pó de arroz. Você, Alberto? Eu, eu sou Bangu. Bangu? São Cristóvão, Olaria. Eu torço pelo mais fraco. Eu e o Robin Hood. Agora, falando então, a gente, nessa caminhada para 2026, eu vou voltar a dizer o seguinte: vai haver muita confusão, porque agora o Donald Trump está incluindo aí outros países, entre aqueles cujos torcedores não vão poder ter ingresso autorizado nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, relembrando Copas do passado, né, 2014 é a bola da vez que nós íamos abordar. Foi a Copa que mostrou que realmente o futebol brasileiro ficou muito para trás. A gente está discutindo esse tema aí do PSG com o Flamengo, como o futebol brasileiro ficou para trás nesse quesito de atualização, né? Das coisas que acontecem, porque o futebol, como qualquer outro fenômeno, não é uma coisa que fica parada, tem evolução. E aquela Copa mostrou como o nosso querido Luiz Felipe Scolari estava totalmente desatualizado, né? Mas Perdendo estava de 7-1. 7-1 e depois perdeu da Holanda também, né? Quer dizer que Ai, que horror. foi um desastre absoluto. Mas é isso, Lembrar disso, Zé. hein? 7-1, cara. Pelo amor de Deus. É. Bom, vamos ver o que acontece em 2026 nos Estados Unidos. Eu acho que estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo. Quando voltarmos ao ar na próxima sexta-feira, já estaremos depois do Natal, né? Um dia depois do Natal. Então, eu quero desejar a você, Humberto e a Celina, um Feliz Natal. Não sei se vocês comemoram. Espero que você, Humberto, volte a poder escrever no Facebook. Parece que você foi censurado lá. Eu fui bloqueado, cara. Eles chamam de filtro. Eles chamam de filtro. O filtro para mim era um negócio de fazer café. Agora a censura agora se chama filtro. Por quê? Sei lá. Eu não quero comprometer o nosso programa com o meu problema com o Facebook. Deixa que eu vou arregaçar as mãos. Fala, você que está aí perto do tal do dono do Facebook, diz a ele que eu vou chegar, hein? É o Mark Zuckerberg, se não me engano. Zuckerberg. Vou Vamos ver pegar. se eu consigo um contato com ele para pedir que você volte a escrever no Facebook. Eu estou pegando carona nas postagens da Celina. Quando ela escreve, eu pego uma carona lá, vou de morcego, Quer como dizer, aqueles caras que vão de bicicleta agarrado no negócio, para ah, poder publicar alguma coisa, porque estou bloqueado no Facebook. quer dizer, os seus comentários são aceitos, né? Meus comentários, eu comento nas coisas dos outros. Depois, Perfeito. Mas pelo menos isso. Mas é, espero que você volte a brilhar outra vez no Facebook. Então, muito ficamos por obrigado. aqui. Até a próxima semana. Um Bom beijo. Natal aí para todos Para vocês vocês, todos, tudo para de vocês bom. também. Ho, 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 ho. Um abraço. Tchau. Tchau.